TBC, agora são 8h05. Vamos conversar com o professor Carlos Alberto Ferreira Martins. Ele é uma liderança do PT em nossa cidade. E nós vamos ter agora, a partir de mais 2 ou 3 meses, os times na rua para disputarmos a Assembleia e a Câmara. E o professor Carlos tem muitas notícias para nós do PT. Embora o professor Carlos esteja apenas dando as suas aulas, gerindo o departamento de História da Arquitetura, onde é titular, mas é sempre um prazer conversar com uma liderança política de nossa cidade. Professor Carlos Alberto Ferreira Martins, o nosso bom dia. Bom dia, Antônio Walter, bom dia, ouvintes da TBC. De fato, já estava com saudade de conversar aqui com você. Faz tempo que a gente não se conversa. Não conversa um pouquinho. Isso. Agora, o professor, como que é ficar na oposição numa cidade? Durante 12 anos o PT governou São Carlos e agora está na oposição. O que é que muda sob o ponto de vista partidário? Bem, eu acho que estar na oposição numa cidade é parte do jogo democrático. É extremamente importante que numa cidade, como num estado, como num país, a gente tenha projetos políticos, forças políticas que se alternam de maneira democrática, atendendo à vontade da população. Para o PT em São Carlos, depois de 12 anos governando a cidade, e creio que até mesmo os opositores do PT não têm como discordar que nesses 12 anos houve alterações qualitativas, uma grande mudança na nossa cidade, isso é inegável. Cabe agora ao PT continuar dando a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade na oposição. E aí isso significa fazer uma oposição de maneira responsável, cumprindo o papel da oposição. O papel da oposição em qualquer cidade ou em qualquer espaço democrático é o de cobrar as promessas de campanha, que não sejam eventualmente realizadas, apoiar aquilo que estiver correto do ponto de vista dos interesses da cidade e criticar aquilo que considerar que está incorreto ou que não atende aos interesses da população. O que eu acho que é fundamental, seja na situação, seja na oposição, é entender que os homens e mulheres que estão na administração, eles não estão administrando uma coisa sua, eles estão administrando uma coisa da população. Eu me lembro quando eu estava na prefeitura várias vezes, conversamos, né, Antônio Walter, e eu te dizia, a primeira coisa que um administrador tem a obrigação de saber é que o dinheiro público é público, não é dele. O prefeito não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura administra o dinheiro da população, que paga os seus impostos com muito suor, com muito esforço e que por isso mesmo tem o direito de esperar que esses recursos sejam aplicados com critério, sejam aplicados dentro da legalidade, atendendo à legislação e, sobretudo, que eles sejam aplicados em benefício da cidade. Eu acho que o maior erro que um administrador pode cometer é considerar que a partir do momento que foi eleito a cidade lhe pertence. A cidade não pertence a nenhum prefeito, qualquer que seja o seu partido. A cidade pertence à população. A cidade pertence à população, o dinheiro público pertence à população e aqueles que estão envolvidos com a administração em qualquer circunstância, sejam membros do executivo, sejam membros do legislativo, sejam simplesmente cidadãos que atuam politicamente na sua condição de cidadão, têm a obrigação de, acima de tudo, considerar a responsabilidade que têm como administradores de um dinheiro que não é deles, um dinheiro que é da população, do dinheiro que é do ouvinte da TBC, que sabe muito bem quanto custa e quanto sofre pagar os seus impostos direitinho. Professor, há um aspecto muito importante da arte de governar. Governa-se para o povo, pelo povo e, consequentemente, a própria legislação, a própria Constituição Federal já dá
os desígnios pelos quais a administração pública deve ser feita. Agora, eu acho importante que o senhor me responda o seguinte. O atual gestor está na prefeitura há 11 anos, há 11 meses. Ele fez uma série... Parece 11 anos, né? Parece. está na prefeitura há 11 meses. Agora, eu gostaria também de uma posição crítica. Crítica no sentido do que é a crítica, não é verdade? A crítica é um documento onde se expressa a manifestação de vontade sobre um determinado elemento. Então, eu gostaria que o senhor fizesse a sua crítica sobre a administração pública. Sobre a atual gestão da prefeitura sobre de São Carlos. Nesses 11 meses... Você está me perguntando o que o professor Carlos Martins, ou o que o Carlos Martins, dirigente do PT, acha destes 11 meses de gestão do senhor Paulo Ottolmani. Eu vou te dizer que não é nem o que um militante do PT acha. Eu, na verdade, tenho acompanhado o desempenho da administração com relativa distância. No momento, a minha condição de diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo me traz uma série de responsabilidades que eu não vou dizer que estou acompanhando, enfim, todos os detalhes, o dia a dia, os bastidores. Eu não estou frequentando os corredores da Câmara de Vereadores, nem estou acompanhando esse dia a dia. Portanto, Antônio Valdeiro, eu posso te dizer que a impressão que eu tenho, ou a avaliação que eu tenho, ou a crítica que eu faço é provavelmente aquela que a grande maioria da população de São Carlos está fazendo hoje. Não assistimos nada nestes 11 meses que nem de longe correspondência ao conjunto de promessas que foi feito durante a campanha eleitoral. Isso não é uma opinião de um petista, não é uma opinião de um dirigente, nem de um professor universitário. É a opinião de um cidadão são-carlense que conversa com outros cidadãos são-carlenses das mais variadas situações sociais. Eu converso com professor universitário, converso com gente na rua, e a sensação é a mesma, né? Houve um conjunto de promessas que aí, como militante político, naquele momento eu tinha condições de dizer, isso não vai ser possível cumprir, acho exagerado, mas, enfim, foram feitas. Essas promessas foram feitas para a população e, evidentemente, elas não estão sendo cumpridas. Vamos lembrar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de exercício de memória. A saúde de São Carlos era uma coisa muito simples e ia estar resolvida em um mês, lembra? Bem, eu não consigo encontrar ninguém na cidade que diga que o sistema público de saúde hoje está melhor do que era um ano atrás. Ninguém acha que um ano atrás estava tudo resolvido e estava tudo muito bem, mas eu não consigo encontrar ninguém que me diga que não piorou. Educação estava muito bem avaliada há um ano atrás. Havíamos conseguido construir na cidade uma série de avanços. É claro que nenhuma cidade é uma bolha isolada no mundo. É claro que a educação brasileira, e aí eu falo com muita tranquilidade, né? A minha área, a educação brasileira, tem uma série de problemas de financiamento, problemas de estrutura, sempre teve. Mas vamos lembrar que em São Carlos a gente conseguiu, aí ao longo da década passada, fazer alguns avanços muito importantes. Conseguiu-se montar uma estrutura de uma merenda que era reconhecida nacionalmente. E aí não é a opinião do Carlos Martins, aí é o Carlos Martins que pergunta para o seu ouvinte, para a sua ouvinte no DBC, como é que está a merenda nas escolas hoje? A última vez que eu participei da merenda foi num congresso estadual lá na BASC, não é? Onde se reuniram diversos fornecedores para qualificar a merenda, não só para São Carlos, entendeu? Mas para toda a região. A merenda hoje não tem um nível de qualidade, de cuidado que tinha um ano atrás, 2 anos atrás. Acho lamentável que a situação da distribuição do material escolar ao longo desse ano. É evidente que Parece que esse toda ano administração... não deram ainda os uniformes, né? Pois é, um ano depois.
Então, o pessoal está sem uniforme. Então, é claro que a gente tem que reconhecer. Vamos lá, eu estava com, você sabe disso, você se lembra bem, nos conhecemos nesse momento, eu estava com o Newton no momento em que nós assumimos. E é lógico que existe um momento, um período, em que uma nova administração tem que tomar pé da situação, tem que entender como é que funciona a máquina, quais os contratos que tem ou não tem, etc. Agora, vamos lembrar também que existe um processo em São Carlos que a gente deve a uma figura que não se deve esquecer, que é o Ademir Martins de Oliveira. Ademir Martins de Oliveira fez aprovar uma lei na Câmara Municipal estabelecendo a obrigatoriedade de uma transição de governo. Quer dizer, quando um novo prefeito é eleito, ele tem um período de 2 meses para assumir. Então, tem uma lei aprovada que estabelece que se realiza uma transição. Quer dizer, o prefeito eleito indica um grupo de representantes, as pessoas da sua confiança, para entrar em contato com o prefeito que está saindo e fazer a tal da transição. Ou seja, como é que está? Dá as informações, como é que é? Como é que estão os contratos, que contrato está vencendo, o que está em andamento, etc. Pela lei do Ademir Martins, inclusive, quero cumprimentar aqui o meu amigo que fez várias coisas muito boas para a cidade e essa foi uma delas. Inclusive, isso tem observadores da Câmara Municipal, indicados independentemente. Então, essa transição foi feita. No princípio, o administrador sabe que contratos estão vencendo, o que vai precisar renovar a licitação, fazer nova licitação, o que não, etc. Então, depois de um ano, não dá mais para entender, e do ponto de vista da população, acho que não dá simplesmente para aceitar que coisas tão fundamentais na vida das pessoas, como material escolar para os seus filhos, não tenham sido minimamente realizados. Então, na verdade, Antônio Walter, a minha posição nem é a posição de um dirigente do PT. Minha posição é de um cidadão são-carlense que conversa na rua, encontra as pessoas no supermercado, na padaria, no posto de gasolina e ouve o que a população de São Carlos está dizendo. Ninguém. É claro que eu, como militante petista, ou eu, como ex-administrador da cidade, não acreditava que o prefeito pudesse cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Para mim havia muita coisa de promessa exagerada, ou por falta de conhecimento da administração, ou por qualquer outra razão, não me interessa julgar isso. Por que alguém diz o que diz numa campanha eleitoral? Mas as pessoas têm a obrigação de saber que aquilo que é dito numa campanha eleitoral é compromisso, e compromisso ou é cumprido ou vai ser cobrado. Hoje, evidentemente, está muito aquém de todos os compromissos assumidos. Eu falei da saúde, eu falei da educação, posso falar da minha área, que é a área de desenvolvimento urbano. Até agora, acho rigorosamente incompreensível que obras relevantes para a cidade, fundamentais para a cidade, tenham sido abandonadas da maneira como foram abandonadas. Vamos pensar na passagem de nível ali do viaduto à Praça Itália, do novo viaduto à Praça Itália. E vem vindo R$700 mil por mês do DENIT, né? Essa é eu posso falar dessa obra como podemos falar de outras obras, né? Mas essa obra tem uma dimensão fundamental. Isso é uma coisa que a gente vem elaborando. Esse projeto era um projeto muito antigo, ele vinha sendo elaborado lá desde o início do milênio, né? Desde 2000 e pouco. Por quê? Porque é fundamental atender a uma zona da cidade extremamente importante historicamente, extremamente populosa e que está muito mal servida do ponto de vista de acesso, em termos de trânsito, que hoje é um dos grandes problemas da cidade. Das cidades em geral e da nossa também. Quer dizer que uma cidade como a nossa, de 230 mil habitantes, tenha hoje engarrafamento. É claro que não é nada parecido com São Paulo ou Rio de Janeiro, mas enfim, uma cidade do tamanho de São Carlos tem engarrafamento às 6 horas da tarde, significa que está faltando fazer muito. E aí não dá para entender por que logo no começo desse ano, primeiro foi a alegação de que aquela obra não era prioritária. Puxa vida, eu não moro na Vila Prado. Se morasse na Vila Prado, teria ficado muito ofendido de me dizerem que aquela obra não era prioritária. Depois foi dito que não tinha enchente lá. Puxa vida.
Não precisa morar na Vila Prado para saber que tem enchente lá. Depois foi dito que ia usar aquele dinheiro para fazer a obra do Cristo, o que revela um desconhecimento absoluto da legislação. O dinheiro que vem do governo federal é dinheiro carimbado. É o dinheiro que vem assim: Antônio Walter, você é o prefeito, você tem esse dinheiro para fazer essa obra. Você não pode dizer, mas eu vou usar esse dinheiro para fazer outra obra. Isso não existe. Então, como é que alguém se preparou? Aí cabe até o crime de responsabilidade previsto na Constituição. Sim, cabe punição à cidade, cabe multa por rompimento de contrato, cabe uma série de coisas. Agora, como é que alguém que diz que se preparou 20 anos para ser prefeito não sabe disso? Então, o que eu acho, Antônio Walter, assim, eu estou me sentindo mais ou menos atônito como toda a população de São Carlos. Quantos secretários? Eu já perdi a conta. Quantos secretários já mudaram? 9, 10, 8? Não isso sei. aí a gente não tem. Gente hoje não... mesmo olha só, com menos de um ano de governo, você que é um jornalista informado, eu que acompanho, digamos, relativamente bem a vida política da cidade, não consigo nem mais lembrar quantos secretários já mudaram. Perto de 10, né? E ainda tem... E fora de vez em quando a gente ainda tem a nossa inteligência ofendida, né? Não muda muito porque o prefeito é muito dinâmico. Ô, louco! Mudar 8, 9, 10 secretários em menos de um ano é sinal de dinamismo. No meu tempo tinha outros nomes. E há um aspecto importante nesta questão, que cada secretário que muda representa aí um crédito que ele precisa ter de 6 meses para se adaptar ao cargo. Então, na realidade, perde-se um ano na ida, na vinda, e o tempo passa. Quer dizer, a atual administração só vai ter 3 anos para governar. São 36 meses, mais 2, mais 1,5, 37 meses e meio. É um período muito curto para se fazer alguma coisa. Se perdeu muito tempo nesse início do governo. Esse é um aspecto importante, mas acho que há um outro também. Aí eu vou me permitir comentar as pessoas que são mais próximas da minha área. O antigo secretário de Obras, o Andrioli, é uma pessoa reconhecida internacionalmente, é um profissional muito sério e muito competente. O Caio Graco é uma pessoa, meu colega, arquiteto, uma pessoa conhecida na cidade, um profissional reconhecido. Quer dizer, é vexaminoso a maneira como pessoas competentes tecnicamente foram tratadas. A realidade é que estamos começando. Todo dia. De competentes tecnicamente, veja bem, isso com independência da questão partidária. Temos opções partidárias diferentes, mas isso não importa. O que menos se tem falado na atual administração é de questão partidária. O que menos se tem falado. Mas toda vez que é preciso justificar alguma medida menos razoável, eu vou falar de uma coisa que... A decisão que a Prefeitura tomou em relação à cessação de um convênio, que é o convênio dos pontos de cultura. A gente é obrigado a ouvir ver na imprensa que o problema é que isso era dominado pelo PT. Isso é que bobagem. Todos os partidos são legítimos. Eles são legais, eles são legítimos, eles recebem... E havia uma contrapartida muito pequena por parte. Havia uma contrapartida muito pequena. Era um programa, e é um programa a que o governo do Estado, que é do mesmo partido, é do PSDB, do mesmo partido do prefeito, está dando maior apoio. Então, fica uma sensação, Antônio Walter, de que é uma coisa meio de vingança, meio de, se você fazia, então eu sou contra. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque uma coisa fundamental na gestão de uma cidade é entender que as transformações que uma cidade precisa, elas não se fazem em 4 anos. Não dá para fazer. Você já esteve na administração, você sabe disso. Os projetos que são estruturantes, que são importantes para uma cidade, eles não cabem no período do mandato. Então, é fundamental pensar políticas, o que o pessoal aí da área de política de Estado é diferente de política de governo. Tem coisa que a cidade precisa que não dá para fazer em 4 anos. O que a administração anterior vinha fazendo de bom, a gente continua e tem que dar continuidade.
a rivalidade partidária não pode se colocar acima do interesse da cidade. Isso é verdade. Vou dar um exemplo na minha área de uma coisa que não se faz em 4 anos, quer dizer, pensar essa coisa fundamental que é o desenvolvimento, a atualização e aplicação de um plano diretor do crescimento da cidade. Isso é de médio e longo prazo, necessariamente, né? Isso é um plano eterno, né? Tem que ser eternamente avaliado, eternamente atualizado, mas não pode ser uma coisa que, o prefeito anterior que começou, então eu vou cortar. Não pode ser. Nenhum governante tem o direito de fazer isso, porque nenhum governante está usando o seu dinheiro, ele está usando o dinheiro da população. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, uma pergunta feita a um líder do PT. Quer dizer, o seu sentimento é de que existe arraigado dentro da atual administração alguma coisa que precisa ser combatida, destruída, que seria a administração petista. Você sente isso pelos atos praticados pela atual prefeito? Eu ouvi declarações nesse sentido em vários momentos, acho lamentável que isso ocorra, espero que deixe de ocorrer, porque o PT, enquanto um partido que tem representação parlamentar e que tem existência política para além da representação parlamentar, não vai combater a cidade de São Carlos porque, neste momento, tem à frente da prefeitura um outro partido. Nós vamos continuar defendendo a cidade de São Carlos e achamos que essa é a obrigação de todo governante. O PT, quando esteve na prefeitura, não decidiu pintar a cidade de vermelho. Portanto, eu gostaria muito que não se decidisse pintar a cidade não se decidisse pintar a cidade de azul. Quem governa uma cidade não é dono da cidade. Uma cidade não é uma empresa. Uma cidade pertence ao conjunto dos cidadãos. E aí, de novo, Antônio Lota, eu digo, isso não é nem a posição de um dirigente ou de um militante do PT, é a posição de um cidadão. A cidade é de todos nós e ela tem que ser respeitada. Hein? Todos nós temos que ser respeitados. Sua palavra é muito importante e aí uma síntese do que um cidadão que acidentalmente é petista vê da atual administração. Agora, como partido, sai Barba para deputado estadual, sai Newton Lima para a reeleição, qual é esse início desse embrião que está nascendo para as eleições do ano que vem? Nós não fizemos essa discussão ainda no PT, eu não participei de nenhuma discussão nesse sentido. Pessoalmente, de novo, como cidadão, como petista, acho natural que Newton Lima se candidate à reeleição. É uma possibilidade legal, no caso dos deputados, a reeleição é permitida, e mais do que uma possibilidade legal, é inegável que Newton vem fazendo um excelente trabalho, um trabalho qualificado, e que a sua presença no Congresso Nacional honra e dignifica São Carlos. Porque eu acho que aí, de novo, como cidadão são-carlense, quando foi que nós tivemos um representante da nossa cidade presidindo a Comissão de Educação da Câmara Nacional? Quando foi que nós tivemos um representante da nossa cidade como relator de projetos importantíssimos na área de ciência e tecnologia? Quando foi que nós tivemos um representante da nossa cidade participando, não na condição de coordenador da Comissão de Cultura de Educação, de uma decisão fundamental para a vida do nosso país, que é a aplicação dos recursos do pré-sal na educação e na saúde? Quando foi que nós tivemos um representante na nossa cidade defendendo e apresentando um projeto de lei que defende uma coisa tão fundamental quanto o fim da censura velada nas biografias, que é uma coisa que está aí para ser votada, e eu tenho certeza que o Congresso vai aprovar esse projeto do Newton, que aí você me apresentou como professor de História. De fato, eu sou professor de História. É um absurdo vivermos ainda com uma legislação que, se eu quiser escrever uma biografia sobre um arquiteto do começo do século, depende de saber se o neto desse arquiteto concorda com o que eu escrevo ou não. Entra o Newton está fazendo um trabalho extraordinário, está sendo extremamente reconhecido, e eu acho que é absolutamente natural que ele se candidate à reeleição. Se me permite, aí entra uma matéria, uma ciência que é da hermenêutica, né?
o tempo e o espaço em que um fato acontece e tem os seus reflexos legais, morais, dentro da sociedade. Claro. Não é? Quer dizer, não se pode apenas ver agora quem é um artista famoso, mas precisa ver a história dele que ele começou. Então, a hermenêutica vai buscar também aquelas raízes. Quer dizer, a pessoa, ela não se tornou famosa do nada. Ela se tornou famosa de alguma coisa. É que também acabou, na opinião pública, acabou repercutindo muito essa coisa da biografia dos artistas, mas o problema não é a biografia dos artistas. Quando você fala em biografia, você fala em biografia, não é de artista, de político, de arquiteto, de rei. Quer dizer que, por coincidência, ontem à noite eu estava recebendo no meu e-mail um abaixo-assinado com mais de 200 historiadores, professores de história da USP, da UFRGS Federal do Rio de Janeiro, em apoio ao projeto de lei do Newton. E o argumento é o seguinte: escuta, se eu quiser escrever uma história em que Dom Pedro II tem um papel fundamental, o que eu estou fazendo? Não estou entrando na privacidade de Dom Pedro II, estou fazendo a história do Brasil. A história do Brasil eu tenho que perguntar para o tataraneto dele, se o tataraneto dele me permite estudar a história do Brasil. E Dom Pedro era muito namorador, não é? Não é? Ué, você tem que falar e aí, que era namorador. Bom, se era namorador, não era namorador, que políticas teve? Não pode haver censura. A nossa Constituição estabelece claramente o direito à expressão, nesse caso, o direito à pesquisa, o direito ao conhecimento. Bom, esse é o... Agora, estou falando de uma coisa do Newton que está aí... Você esqueceu de falar que o Newton é deputado no Mercosul. Além do seu... Pois é, além do seu papel. Ou seja, para responder a tua pergunta, para mim é absolutamente natural e desejável e evidente que Newton deve se candidatar à reeleição, e eu estou convencido que ele precisa ser reeleito, não só pelo que ele já fez e continua fazendo para a nossa cidade, mas pelo que ele faz para o Brasil, né? E porque ele faz para o Mercosul, não só para o Brasil. Agora, quanto ao demais, ao resto, quem será candidato a deputado estadual, não será candidato a deputado estadual, nós não discutimos no âmbito partidário, não fizemos essa discussão ainda. Se tem conversa aqui ou ali comigo, eu não participo dessas conversas, acho que é muito cedo. Estávamos agora, como você sabe, às voltas aí com reeleição interna do PT, e acho que a partir de agora, naturalmente, no começo do ano, essa discussão terá que se abrir. Eu diria que o PT de São Carlos tem excelentes nomes. Portanto, essa discussão deve ser feita de maneira tranquila dentro do partido. Muito obrigado ao professor Carlos Alberto Ferreira Martins. Ele é diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Eu conheci como professor de História, né? É verdade. Ele evoluiu muito, né? Entendeu? História. O nosso Instituto evoluiu, graças a Deus. O Instituto evoluiu e eu fiquei como professor de História. Hoje ele já é professor titular do departamento dele. Hoje também é diretor do Instituto de Arquitetura da USP São Carlos. Mas, sobretudo, continuo seu amigo. E, sobretudo, continuo com um enorme prazer de vir aqui conversar com você, com os ouvintes da DBC. A gente precisa... A próxima vez não demora tanto para me convidar, não. Não é. É que acontece assim, a gente está muito corrido, né? Entendeu? Eu não esqueço, porque a amizade forjada, principalmente de um relacionamento desinteressado, um relacionamento franco, leal, ela persiste sempre, não é verdade? Isso é que importa. Não é? A gente tem isso como base. Esses são os valores que todo mundo deve preservar, seja na vida privada, seja na vida pública. Eu segunda-feira eu trouxe a Gélia para falar sobre a eleição em São Carlos. E ontem saiu o resultado, que no Brasil o Rui Falcão foi eleito e compareceram à votação do PT em todo o Brasil 450 mil filiados, o que representa um partido altamente organizado e que, segundo a visão do senador Suplicy, nós precisamos discutir no voto os nossos candidatos. Não é verdade? Isso é importante, esse processo interno é importante. Também é importante que a direção partidária ela é composta proporcionalmente ao resultado.
Tenho certeza que continuaremos avançando, mas é fundamental, de novo, é ter claro que o que importa é o interesse do cidadão, o que importa é sempre lembrar que o dinheiro público, o dinheiro do cidadão é sagrado e tem que ser muito bem aplicado. Muito obrigado ao professor Carlos Alberto Ferreira Martins. Ele é diretor do Instituto de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Ele vai voltar outras vezes para conversar conosco, porque nós já estamos hoje no dia 13 de novembro, dezembro chega, 1º de janeiro se faz a festa e no dia 2 já se começa, então, a abrir o leque das eleições que acontecerão em outubro de 2014. Muito obrigado, professor, e volte sempre, é um prazer recebê-lo e conversar com uma pessoa que conhece muito a vida de São Carlos, esteve junto com o PT 12 anos na administração pública e domina esse setor porque também trabalha num departamento público da USP, onde esses departamentos, a USP e a Prefeitura, eles não têm recursos próprios, têm recursos que são encaminhados apenas para uma administração justa e legal. O nosso bom dia. Bom dia, muito obrigado, Antônio Balter. E bom dia aos ouvintes da DBC. E se eu posso dizer uma última palavra aos seus ouvintes, que são todos cidadãos são carlenses. Cada um de nós tem a obrigação de saber que seja o prefeito, seja o diretor de uma unidade pública,